E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Olha só, quadro novo aqui no canal, né? Sempre tive, na verdade, muita vontade de inaugurar esse quadro. Diz aí, nesse caso, diz aí João Pedro, né? Porque hoje é um quadro de entrevista, uma coisa bem diferente, uma proposta diferente, que eu sempre pensei em trazer no canal, mas faltava uma pessoa para inaugurar esse quadro, né? E aí estamos aqui com essa pessoa que vocês vão conhecer agora. Quem é ela? Então vamos lá ver? Simbora! Então, gente, escritor João Pedro Leal, né? João Pedro Leal Nascimento, não é isso? Exatamente. Para os íntimos, conhecido como Cheiro Verde. Já é escritor de 11 obras, né? Já tem 11 obras no currículo, já muita coisa. Tem gente que não consegue nem ler, imagina escrever 11 obras. Veja aí. E é uma pessoa que traz muitas curiosidades pra gente, né? Ele é natural daqui de São João dos Patos, nascido e criado aqui, né? E a sua terra aqui, né? Que é que eu acho que deixa ele encantado a querer escrever, né? E eu tenho várias curiosidades a respeito dele, acredito que você também. E aí, a partir dessas curiosidades, surgiram algumas perguntas. Uma delas é que eu quero saber, né? Como que tudo isso começou? Como que essa vontade de querer escrever começou? Como que essa paixão pela literatura se iniciou? E quais as suas principais conquistas até agora, João Pedro Leal? Bem, primeiramente, quero agradecer muito ao convite do Rodrigo, né? Uma pessoa muito conhecida na cidade de São João dos Patos, né? Fico honrado para estar aqui compartilhando com vocês um pouco sobre a minha história, né? E poder contribuir também com o projeto dele, está iniciando agora esse projeto de estar explorando um pouco sobre a cultura local da nossa cidade, da nossa região. Isso é muito importante. De antemão, a pergunta logo que ele fez, né? De onde veio surgir esse gosto, esse despertar para escrever, né? Bem, eu acredito que todos nós, até mesmo você que está aí do outro lado da telinha, assistindo esse vídeo, sabe muito bem que quando a gente tem uma vocação, aptidão, talento para aquilo, a gente quer realmente conquistar o mundo. Logo, nós somos todos jovens, né? A gente sempre tem aquela vontade de conquistar o mundo. Então, quando eu me dei noção do mundo, né? Dos meus 7, 8 anos, eu morei 7 anos da minha vida no interior, na roça, né? Então eu ainda transita, né? Muito exatamente, interior, eu ainda transito, interior, né? Então ainda tô nessa questão do migrante, do imigrante, né? Então, todo esse contato com a vida sertaneja, eu comecei a perceber uma poesia na vida cotidiana do sertanejo. Então ele me encantava bastante. Então quando eu estudava na escola rural, né, eu tinha contato com pequenos livros, eram livros aí infantos juvenis, e eu tinha esse contato, né? Às vezes eu surrupiava os livros, pegava escondido, levava para casa para terminar a leitura. Eu não conseguia. Ficava com eles em casa. Eu acredito que ainda hoje eu tenho, porque eu queria terminar a leitura e não tinha tempo na escola, então o prazer é curto, né? Exatamente. Tinha que devolver logo para a escola. Exatamente. Então eu não deixava nem meus coleguinhas ler, olha só como eu era mal, porque eu queria ler. Então isso foi crescendo cada vez em mim, né? Eu morei um pouco fora, depois que fui morar fora... Tu morou fora onde, né? Na cidade de Confresa, no estado do Mato Grosso. Já morou em Mato Grosso. Isso, exatamente. E lá a educação é um pouco diferente do nosso estado. E também tive muito acesso aos livros e houve sim incentivo. E lá eu comecei a escrever já Machado de Assis, olha só. Uau, que massa, entendi. Com 8 anos. Então é algo mesmo que você nasceu. Exatamente, nasceu é meio que é uma vocação com isso. É um dom, e que bom, graças a Deus, exatamente. Que você descobriu esse dom. Porque tem gente que tem um certo dom e não descobre qual o dom, que, né? Não sei, mas você descobriu que tem um dom para leitura, para escrever, para escrita. Exatamente. E que bom que você se encontrou. E que eu espero que você tenha aí muitas vitórias, que venham muitas conquistas, mas ainda além das que você já teve. Conta pra galera aqui quais das conquistas que você já teve. Certo. Que eu sei que já escreveu 11 obras, já é uma grande conquista. Mas em decorrência dessas, vem outras. Quais, sim, por exemplo? Com certeza. Bem, depois de ter retornado então pra cidade de São João dos Patos, minha Quaquacite, amo de coração. Patinho de açúcar, né? Patinho de açúcar. O que acontece? Eu, então... comecei a me participar de concursos literários. Veio, então, a Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa. Eu tive contato com ela em 2014, né? Só que naquele mesmo ano eu não pude participar por conta da idade e da série que eu estava, né? Mas a vontade era grande. Então, minha irmã, Maria Clara, acredito que muitos patuenses a conheçam, ela participou da Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa, juntamente com a professora Iris Barros, e elas foram, então, as primeiras maranhenses a trazer o ouro para o nosso estado. Eu não acredito que a Maria Clara repete, é tua irmã? Sim, a minha irmã. Uau, que história, depois é de berço, é de família. Eu conheço a Maria Clara. Tá sabendo agora, parece? Eu tô sabendo agora, entendeu? Eu tô conhecendo agora. Eu lembro que ela trouxe a medalha mesmo, junto com a professora Iris.
Lá do Santiago, ela estudava no Sim, bairro Santiago, exatamente. que por sinal era um bairro que sofreu muito Ainda preconceito, é mal visto, né? ainda é mal E visto. que onde trouxe a primeira medalha pra nossa Sim. cidade, quer dizer Pro que ela nosso tem estado, pro nosso estado, é verdade, Entende? caraca. Então, quando eu vi ela trazendo isso, gente, foi uma repercussão muito linda, eu me emocionei bastante, Sim. né? Eu ainda era criança ali, eu tinha meus 14 anos, então quando eu vi aquilo acontecer, eu fiquei, meu Deus, é possível. Então, eu me vi motivado, vi um gás naquilo dali, porque a Escola Padre Santiago, ela já tem outro histórico de outros alunos que foram participar. Então, eu via uma motivação, eu via possibilidades. Então, eu participei em 2016, quando eu estava na 8ª série, eu participei juntamente com o professor Emanuel Carvalho, figura enigmática de São João dos Passos. Professor Emanuel, sim. Muito conhecida. Então, Um abraço, participei. professor Emanuel, né? Professora Iris. Um abraço também para vocês. Então, quando eu participei com ele, em 2016, a gente então conseguiu participar e a gente foi classificado para a Olimpíada de Língua Portuguesa em crônica. Então, a gente foi para a semifinal em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e fomos os primeiros maranhenses a ir para a final naquele ano na nossa categoria, que era a crônica. Então, a gente foi medalhista de prata também, a gente trouxe prata para o nosso estado. Cadê a medalha aqui, amigo? Então, pessoal, a primeira medalha, no caso, foi essa de bronze. Deixa eu em Porto pegar, deixa eu Alegre. pelo menos pegar, minha gente, não é? A primeira medalha que ele adquiriu foi essa. A medalha de prata, de bronze na em categoria Porto Alegre. Crônicas, Isso. em Porto Alegre, no ano de 2016. Olha aqui, tá vendo? Ó. E aí vocês, às vezes, a gente aplaude as conquistas lá de fora e não valoriza os artistas da terra, né? Então, Aí veio a segunda medalha. isso, a tão desejada prata. A prata. Quando você chega na prata, você passa por 50 mil textos. Por 50 mil textos. Quando você chega na prata, você passou por 50 mil textos. Caraca, é muita coisa. É muito concorrente. São 5 milhões de inscritos na 5 Olimpíada. milhões de inscritos. 5 milhões. Então ele... Eu fiquei entre os 2 maranhenses classificados na final. Caraca, tu quer dizer que tu passou... Assim, deixou mais de 50 mil textos para trás. Então, quando a gente chegou lá em São Paulo, na final, defendendo o estado do Maranhão, a gente olhava ao nosso redor, né? Via índios, pessoal aí do Rio Sulista, pessoal do Sudeste. A gente ficou, meu Deus, a gente é os únicos maranhenses, os únicos farofeiros aqui. Caraca. Então, a gente ficou muito emocionado, né? Obviamente que tudo começou com degraus pequenos, porque a minha primeira conquista, pessoal, foram essas medalhas aqui, ó. Elas são até mais simples, porque elas foram conquistas municipais aqui na cidade de São João dos Qual foi Passos. a primeira dessas duas? Essa daqui. Essa aqui foi a primeira medalha da vida dele, né? Como escritor. Isso aqui foi um projeto local, municipal, primeiro festival multicultural de São João dos Passos. Infelizmente é um projeto que não existe mais, Exatamente. que deveria estar melhor, revitalizado, né? E aí morreu, faleceu, mas tá aí uma crítica e ao mesmo tempo um chamado para os novos governantes quererem dar esse incentivo, né, aos nossos escritores, a cultura, porque cultura, as festas fazem parte da nossa cultura, né, de São João dos Passos e, enfim, o brasileiro é uma pessoa que gosta muito de festa, mas cultura não é só isso, gente, tá? Cultura não é só isso. Tem as pessoas que gostam de ler, as pessoas que gostam de teatro, tem gente que gosta de cinema, né, de tudo isso. Com certeza. Vamos dar incentivo a essas pessoas, vamos dar, né, oportunidades. Exatamente. Né? E aí depois veio essa, né? Essa daqui ela tá mais surradinha, ó. Ela tá bem desgastada. Ela é bem simples, porque é aquela famosa honra ao mérito. Entendi, mas tem um valor... tem um valor significativo muito grande, porque aí eu fui reconhecido como uma das melhores redações municipais. Então eu fiquei muito feliz de ter recebido ela. Então essas foram as conquistas. E essa aqui, meu amigo, de 2019. Essa do ano passado. Do ano passado, fresquinha, novinha. Olha só. A gente pode dizer que, no caso, foi meio que bicampeão na Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa, porque foi minha segunda vez na Olimpíada, né? A segunda vez dele nas Olimpíadas, na categoria Artigo de Opinião, de 2019. É uma dissertação argumentativa, então eu já tenho a noção de que é bem complicado. 120 mil textos. Essa aqui é de prata, de bronze. De bronze. Caraca, isso aqui é um torneio... Olha... Estão entendendo? Isso aqui é uma competição nacional. É uma competição nacional, entendeu? E ele trouxe para São João dos Passos. A gente conhece diversas outras Olimpíadas, né? A Olimpíada de Matemática, de Ciência, de Geografia, de Química, Física, de História, de Astronomia. E nós temos, então, a de Língua Portuguesa. Então, muitas conquistas e que venham mais. Não desistir, meu amigo. Com certeza, eu não vou. Desistir não é opção. Exatamente. E aí, nós vamos para a próxima pergunta agora, né? Bom, a próxima pergunta, que é uma provocação, a gente se sente provocada a perguntar, né? Porque hoje em dia a gente vê os jovens, a maioria dos jovens, irem em busca de outras coisas e querer, às vezes, estudar outras áreas. Raramente a gente encontra pessoas tão jovens a querer mesmo ser escritor, né? Crescer assim e ser escritor. Então, o que te leva, você com 18 anos de idade, a querer escrever?
quais as dificuldades que tu acha que tu encontra com 18 anos para escrever livros e a querer continuar a seguir esse sonho de ser escritor? Bem, é uma pergunta bem pertinente, até porque se a gente for analisar, a gente tem aquele estereótipo de que o escritor tem que ser aquele velhinho, aquela velhinha gagá. De óculos, fundo que de fica ali de garrafa. perna cruzada escrevendo. Diferente. É diferente, a gente tem aquele estereótipo. Até porque quando a gente vai estudar na escola, no ensino médio, no ensino fundamental, a gente vai estudar literatura brasileira, a gente sempre tem a gente cria aquela figura daquele... São essas figuras que passam pra gente. Exatamente. As estátuas que a gente vê na rua. Aí a gente tem né? como referência de que um escritor é sempre assim. Aí quando eu anuncio, sou escritor, as pessoas se espantam. Acham... Tu, 18 Tu, anos. com essa idade. É porque é uma figura diferente da que é passada Sim, pra gente, né? Exatamente, porque é bem diferente. Então, eu encaro isso como hobby, vamos dizer assim. Eu faço por amor. Essa realmente é a intenção. Verdade. Porque escrever 11 livros, pessoal, não é fácil. Eu não vou dizer que foi fácil. Eu tive que abdicar de muitas coisas, eu tive que renunciar a muitos hábitos. É verdade. Eu tive que renunciar à diversão e tudo mais pra mim poder me divertir escrevendo. Exato. Então, eu dormia 2, 3 horas da manhã escrevendo. Você tem que negar muitas coisas. Sim, com certeza. Às vezes uma rotina ali com os amigos no final de semana. Sim. Às vezes você tá ali numa reunião de família, ali um encontro com os amigos, você se abdica de muitas coisas Sim. pra ir atrás do sonho, Assim, né? pra falar até a verdade, às vezes quando eu tava escrevendo meus primeiros livros, os meus amigos sempre me convidam, né, pra uma resenha, convidar os amigos pra se encontrar, conversar, né? Então, quando eu ia, eles sempre achavam eu muito chato, porque eu sempre ia e levava meu caderno, e meu lápis, minha caneta. Por quê? Eu observava eles e começava a escrever. Era uma forma de se inspirar. Exatamente. E escrever. Quantas e quantas poesias eu escrevia observando meus amigos. Nossa. Aquelas poesias de devaneio, sem pé, sem cabeça, que vocês veem no meu canal, foram escritas olhando meus amigos. É tudo sem pé, sem cabeça. E falar dessas obras, e a gente não trazer aqui nenhum exemplar, seria uma afronta a vocês. Realmente, Aí ele trouxe aqui, das 11 obras publicadas que ele já tem, ele trouxe 4. Mostra pra gente aqui. Tá bom. Eu vou apresentar pra vocês um livro que, de certa forma, causou muito interesse de muitas pessoas. Esse aqui eu não conhecia, porque na verdade eu conheço Sim. apenas uma obra dele. Eu nunca li nenhum livro ainda, infelizmente, mas eu irei ler. Estou muito curioso em relação às obras dele. Nós fizemos um sorteio no Sim, Instagram de uma exatamente. obra, que era o volume O livro 2. dos mestres, o livro dos mestres, isso. E um livro que eu tenho quase certeza que realmente esse eu tenho que ler. Esse eu tenho certeza que eu tenho que ler, porque eu fiquei encantado pela história que ele me contou, né? Pelo resuminho que eu li lá no livro. Mas esse aqui também, na hora que eu vi, olha só, esse aqui é de terror. Macabros, 3 contos do horror, dos horrores. Isso. João Pedro Leal. De terror, viu, minha gente? Pra quem gosta de terror, deve ser o E máximo, são contos viu? de terror. É um compilado de histórias macabras, no caso, né? Então ele traz mistério, coisas sinistras. Até porque a nossa região nordeste é bem famosa por essas histórias pitorescas, né? Sim, desde quando eu era criança, minha avó contava exatamente. histórias horripilantes, o pé de garrafa, vários contos mesmo assim, horripilantes, né? E tomando como base essas histórias que eu escutava dos meus É um avós. resgate essas É meio que um histórias. resgate, até porque eu tomei um pouco de influência também de grandes obras renomadas aí de terror, né? Entendi. E também como base... Você se inspirou em outras Exatamente, obras, exatamente. meio que Até porque a intenção do conto é realmente trazer essa experiência, esse sincretismo e transportar o leitor para um cenário bem diferente, como se ele estivesse realmente assistindo ou participando daquela cena. da Então, cena. Aí temos outro aqui, O Forte Impenetrável de Deus. e Impenetrável de Deus, essa outra obra aqui. ó. Este é um livro devocional, no caso, como eu sou cristão, Aham. né? Não tenho vergonha de dizer, sou cristão. Sim. Sou católico e então eu escrevi um livro dedicado a Nossa Senhora, né? Uma pessoa que eu admiro e tenho muito Entendi. apreço e amor. Né? E esse livro já está na 2ª edição, essa aqui é a 1ª edição ainda, mas a 2ª já está disponível lá no site. Inclusive a 2ª edição tá com uma capinha nova, tudo. Vamos deixar pode deixar o site pra galera Sim, aqui com na certeza. descrição. Aqui eu vou deixar o link do site pra você poder comprar os livros dele. Exatamente. Vou deixar as redes sociais dele, que por sinal sigam ele aqui. Qual é o teu arroba? É escritor João Pedro Leal lá no Instagram, tá bom, Tá, pessoal? vou deixar aqui pra vocês o arroba dele, tá? Seguir ele, conhecer o trabalho dele. Tá aqui o meu também, se vocês quiserem me seguir por lá. E aí também tem outra obra aqui, né, João Pedro?
Essa é polêmica. Essa é polêmica. Essa é polêmica, porque eu trago também um artigo, como eu trabalhei com artigo na Olimpíada de Língua Portuguesa, eu vi também um espaço, uma oportunidade de escrever artigos políticos. Então eu escrevi esse livro que vai trazer uma ideologia, apresentar para quem lê ele duas ideologias, né, políticas, sistemas de governo, forma de governo. Então é um artigo histórico, né, onde a gente vai avaliar Monarquia, a solução real para o desastre republicano. Exatamente. Monarquia. Deve ser o máximo esse livro. E o outro livro que ele trouxe pra gente, Depoimentos Crônicos. É um dos livros que eu mais gostei de escrever, porque esse livro eu escrevi falando sobre São João dos Padres, escrevi, inclusive, a primeira crônica que está neste livro é a crônica que eu participei da Olimpíada de Língua Portuguesa. Ah, ela está aqui. Aqui trouxe a medalha. Exatamente. A crônica está aqui. Exatamente. Cabe tudo no Pacará, o título da crônica. Então, gente, o que eu achei interessante é que ele é um escritor que escreve vários tipos de gêneros textuais. Exatamente. Então, você que gosta de terror, você que gosta ali de fantasia, você que gosta desse lado mais político também da coisa. Então, ó, tá aqui, tá? É diversidade, ele escreve de vários gêneros, né? Isso, tem a poesia, também tem a literatura fantástica, que também que eu já escrevi, no caso. Que massa. Então, ninguém pode reclamar, porque tem 11 possibilidades, uma vai te agradar. Então, gente, eu fiquei muito, tipo, eu me enxerguei, digamos assim, eu me enxerguei quando ele colocou aquele desabafo lá no Instagram, né? Porque nós jovens, nós temos muita sede de querer mesmo crescer ali, a gente vai em busca dos nossos sonhos ali na raça, da nossa cara a tapa mesmo. Em muitas situações você é humilhado, as pessoas dizem que vão te ajudar e no fundo às vezes não querem ajudar, às vezes elas querem te ajudar para às vezes se enaltecer. Exatamente. Tipo, sempre com segundas intenções por trás. E eu digo, cara, eu tenho que fazer essa entrevista com esse rapaz. Porque é uma das formas de eu conhecer ele, eu tô conhecendo mais a história dele aqui nessa entrevista, né? E levando para você também que tem vontade de conhecer, né, o escritor e conhecer um pouco mais da história de vários pautões aqui na nossa cidade, porque assim como ele, pode ter outras pessoas, com certeza existe, e que eu acho que ele serve de inspiração para muitos adolescentes aqui da cidade que são também querer entrar na área da escrita, né, de que querem escrever livros e que as dificuldades da vida sempre existem, né, mas a gente não pode baixar a cabeça. Exatamente. Né? Você é um cara de fé, eu já pude perceber. Muita. E então eu sei que você é um cara de muita força e não vai desistir dos seus sonhos nunca, porque Deus coloca as pessoas certas nos momentos certos. Ele tem um grande propósito na tua vida, viu? Não desista não, porque a vida é cruel, né? Mas a gente é forte e passa por todas as dificuldades. Aí mais uma pergunta para a gente finalizar a nossa entrevista, né? Vamos lá. Próxima pergunta que eu tenho para fazer para ele, que são várias, nós selecionamos 14 perguntas, mas a gente já viu que conversa demais, o escritor aqui, o entrevistador conversa demais, e aí vamos selecionar apenas 3 perguntas. Se vocês querem um novo vídeo, outro momento, deixa aí embaixo, ou pode deixar também uma nova pergunta para ele, uma pergunta que quem sabe não pode surgir um novo vídeo, né, João Exatamente. Pedro? Então, João Pedro, nos dias de hoje, o apreço dos jovens para a leitura é cada vez mais raro, né? A gente vê que os jovens, eles não são muito, como é que se diz, adeptos à leitura, né? E você como escritor, como você se enxerga nesse cenário? Você se vê na obrigação de levantar a bandeira da leitura, da escrita, principalmente em São João dos Patos? Olha, eu fico assim, ó, de coração partido. Coração partido, né? Coração partido porque eu trabalho um pouco com ativismo, já dei algumas palestras em escolas municipais, sempre que me faziam um convite eu estou à disposição. E quando eu vou nessas palestras para os estudantes do ensino médio, ensino fundamental, eu sempre pergunto: levanta a mão quem já leu uma obra, quem já leu um livro na vida. 2, 3, 4 mãos se levantam. Aí você tem uma noção da situação hoje, né? E as pessoas hoje estão colocando a leitura como algo banal, banalizaram, não é mais importante, entende? Mas isso é angustiante. Eu, como escritor, eu me vejo num desespero, numa angústia, às vezes na verdade. É desmotivante também, né? É desestimulante, porque, como eu até desabafei lá no vídeo, né? Eu escrevi os livros, tenho os livros publicados há quase 2 anos, né? Já faz 1 ano e meio, por aí. E São João dos Patos comprou 10 exemplares. São Paulo comprou 45, Curitiba comprou 36, São João dos Patos só 10. Eu tipo assim, quando eu cheguei no meu ensino médio, né, a gente vê que a língua portuguesa ela é dividida em 2, né? Tem a parte gramatical e a parte da literatura. De lá pra cá eu fiquei, minha fascinação pela literatura cresceu mais ainda. Super sou admirador da literatura. Quando vou para esses grandes centros, principalmente na nossa capital São Luís, eu já quero conhecer os museus, eu sou desse, sabe? Eu adoro literatura.
conhecer os nossos... E nós temos que valorizar os escritores da terra do Maranhão e, por que não, de São João dos Padres. Um dos incentivos que eu, como minha formação acadêmica na área da licenciatura, né, como professor, eu acredito que o incentivo tem que partir daqui, da nossa cidade, entendeu? Que as nossas próprias escolas já poderiam trabalhar as obras do nosso escritor em sala de aula. Sonho. Por que trabalha nas escolas só autores desconhecidos, longe da nossa realidade, não é? Exatamente. Por que só trabalhar pessoas que a gente nem conhece, pessoas que falam de coisas que nem é do nosso cotidiano? Tá aqui o escritor da nossa cidade, que escreve contos sobre nossa cidade. Por que não trabalhar uma crônica dele em sala de aula? Por que não? Então, o incentivo, ele vem tanto dos políticos, quanto dos diretores de escola, quanto dos professores de escola. Não é também só das autoridades, né? Exatamente. Parte dos empresários, parte da nossa vontade na hora de querer comprar um livro, que a gente compra só de escritores lá de fora, por que não comprar uma obra dele? Então, o incentivo, ele vem de diversas formas, né? O incentivo, ele pode partir de mim em querer entrevistá-lo, pode partir de você na rua em querer dar um oi, querer conhecer ele, entendeu? Então fica aqui essa reflexão para você que quer dar um incentivo à cultura local, tá aqui eu apresentando a vocês o escritor João Pedro Leal, né? Até rimou. Exatamente. Até enfatizando o que ele falou, uma coisa muito importante, não falo só por mim como escritor, mas eu também falo como outros diversos autores que não são conhecidos no nosso cenário literário. Por quê? Porque não teve uma valorização, não teve um reconhecimento, não teve um incentivo, nenhum apoio da sua própria comunidade. Exato. Então eu não falo só por mim que sou escritor. Muitas pessoas em São João dos Padres ainda não me conhecem, não sabem que eu existo, entende? Exato. Então o que acontece, por que não eu tô no Facebook, na minha rede social e compartilhar a live de um amigo meu que toca violão, um amigo meu que canta, um amigo meu que escreve, que gosta de desenhar, por que não tirar esse segundinho, clicar no botãozinho compartilhar? Exato. Entende? Isso é importante, isso faz a diferença. São pequenos detalhes que fazem a diferença. Exatamente. E é isso que falta, é você pensar, se eu compartilho um meme, se eu compartilho uma notícia, por que eu não posso compartilhar um colega, um trabalho de uma pessoa? Por trás de um vídeo tem uma produção enorme, Exatamente. Né? Então, por que não compartilhar o artesanato de uma pessoa? Exato. Isso é muito importante, isso dá gás, isso dá motivação para a pessoa continuar. Então, muitos autores desistem de escrever, de continuar com sua arte, porque não teve uma motivação, um Exatamente. apoio. Inclusive, uma autora aqui desse João dos Padres entrou em contato comigo e disse que ela escreveu um livro quando estava na minha idade, né? Hoje ela tem mais de 40 anos, mas infelizmente ela não publicou porque não teve nenhum apoio, né? Então eu falei até com ela, vamos tentar escrever, terminar de concluir seu livro, fazer uma antologia e publicar, e ela falou que o tempo dela já passou, porque toda aquela energia, aquele gás que ela teve foi apagado por causa da opressão, do não apoio das pessoas. Isso é horrível, é um crime. Então eu sou escritor porque eu acredito no livro. Eu acredito que a leitura pode mudar o jeito de ver o mundo. Exatamente. É por isso que eu sou escritor. E como é uma forma diferenciada de enxergar o mundo. Exatamente. Que atualmente é um mundo tão cruel, né? Sim, é uma maneira de você encarar as adversidades que o mundo lhe oferece. Porque Exato. o livro te livra de tantas ignorâncias. Te livra da ignorância de você ser machista, te livra da ignorância de você ser uma pessoa homofóbica, te livra da ignorância de você cometer atrocidades. Com entende? certeza, Então o livro, ele abre portas, ele abre a mente. Tem um poder assim, transformador, né? Exatamente, então, pode mudar o mundo. Então fica aqui o desabafo dele, né? Exatamente. E a gente sente que é realmente algo de dentro, é verdadeiro. E a gente agradece pela sua audiência aí, de ter visto o nosso vídeo até o final. A gente pede para você deixar seu like, compartilhar com alguém que você acha que deveria conhecer a história desse cara, tá? Então até a próxima, foi um prazer, cara, te conhecer mais. Obrigado pelo tá? convite, tá Até bom? o próximo, tá bom? Então tchau, gente. Espero Tchau, que vocês tenham pessoal. gostado desse vídeo, porque eu adorei, viu? Então até a próxima. Até a próxima, cara. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau, gente!